Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje exibimos a 5ª edição da série que faz um balanço da atuação do CNJ nos últimos 12 meses. Vamos falar do compromisso com a segurança, com o respeito à cidadania e aos direitos humanos. Dentre as medidas do CNJ para assegurar os direitos humanos está a política antimanicomial do Poder Judiciário. Até agora, 18 estados criaram comitês de monitoramento e 15 já realizaram interdições parciais de manicômios judiciários. O protocolo interinstitucional foi criado para garantir um tratamento mais humano às pessoas com transtornos mentais. De acordo com a professora da Universidade Federal da Paraíba, Ludmila Cerqueira Correia, as orientações do CNJ vêm assegurar o que já prevê a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. Pensando no que essa resolução traz, ela sistematiza as orientações tanto da Lei da Reforma Psiquiátrica, que já está vigente desde 2001, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que vale no Brasil como norma constitucional desde 2009, e outros dispositivos normativos, inclusive do próprio CNJ e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que em anos anteriores, como 2004, 2010, 2011, 2013, já vinham pautando essa temática no âmbito do sistema de justiça. Já o Plano Pena Justa é o programa do CNJ que busca resguardar os direitos fundamentais dos encarcerados. Mais de 6.500 sugestões foram apresentadas em consulta pública para melhorar as condições das cadeias brasileiras. Como resultado, foi implementado o Sistema Eletrônico de Execução Unificado e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões 3.0, que integra dados sobre pessoas presas e foragidas. Em setembro, mais de 27 mil servidores foram capacitados para operar essas ferramentas. Teve ainda a implementação do chamado juiz de garantias, quando o magistrado cuida apenas de prisões cautelares, busca e apreensão, escutas telefônicas e outras provas, sem avaliar se o réu é ou não culpado. E no campo socioeducativo, o CNJ criou centrais de vagas e lançou o Cadastro Nacional de Inspeções, além da plataforma socioeducativa, que automatiza a gestão de processos, trazendo mais agilidade e eficiência às ações. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Valdirene Dalfenbar, coordenadora-geral do programa Fazendo Justiça. Converso também com Felipe Mendonça, coordenador do projeto colaborativo Escola de Direito e membro fundador da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Valdirene. Eu peço que, num primeiro momento, a senhora nos dê um quadro geral desses 12 meses de gestão no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Por favor. Desse período de um ano, nós tivemos passos muito importantes no que diz respeito, em especial, ao tema dos direitos humanos e da justiça criminal e da execução penal. Nesse âmbito, a DPF 347, a primeira decisão do ministro Barroso, teve, então, o seu desfecho numa decisão terminativa. É aquela que trata do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. É um processo que já desde 2015 vinha tramitando no STF, tinha uma decisão preliminar de 2015, com alguns dos pedidos atendidos, agora sim vem com uma proposta mais sistêmica, mais abrangente nessa decisão terminativa. Então, nesse tema das prisões brasileiras, já nomeadas as masmorras medievais, como nas masmorras medievais por o ministro da Justiça do passado, a gente tem um processo agora de enfrentamento que foi permitido pela decisão do ministro Barroso na DPF 347. Outro passo fundamental que foi dado nesse campo foi a Resolução 487 de 2023, que trata da política antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário. Uma dívida antiga da sociedade brasileira, com uma lei de 2001 já da política antimanicomial, que o Poder Judiciário agora chancela, regulamenta
através de procedimentos que vão beneficiar pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Foram implementados um conjunto de serviços também no campo das medidas diversas da prisão para buscar outras formas de responsabilização mais efetivas, mais baratas e tragam para a sociedade um retorno melhor, como centrais de alternativas penais, escritórios sociais, que é uma política que o CNJ apoia para que a gente possa ter um atendimento pós-cárcere que facilite a inserção dessas pessoas à sociedade. Foram 12 novos serviços de escritórios sociais lançados na gestão do ministro Barroso. Doutor Felipe, eu peço que o senhor nos dê a mesma visão geral que a doutora Valdirene nos ofereceu, uma análise, digamos, panorâmica desses 12 meses de gestão. Concordo com tudo que foi dito pela doutora e complemento que a gestão do Luiz Roberto Barroso me parece marcar muito o fato de que ele teve a vivência como advogado. Ele foi um advogado constitucionalista antes de entrar para o STF e com um excelente desempenho, com várias defesas importantes. E me parece que ele agora na presidência, ele tomou a frente de diversos problemas que ele, antes como advogado, evidentemente também como cidadão brasileiro, ele, enfim, se propõe agora a tentar resolver ou pelo menos melhorar o cenário. Uma das coisas que eu acho que é bastante marcante é a decisão que é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que ele faz todo um trabalho dentro dessa decisão, explicando o que é um processo estrutural. Então, nós estamos habituados ao controle de constitucionalidade de atos normativos, né? Então, não temos tanta experiência em fazer, né, em julgar um processo que faça essa análise não especificamente sobre uma ou outra norma, mas sim sobre toda uma situação, uma circunstância que é bastante grave. E eu gostei bastante do texto dele, principalmente, eu acho que isso também entra um pouco de maturidade do STF, da nossa Corte Constitucional, porque é muito mais preocupado em integrar todos os órgãos públicos, todos os entes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e a sociedade civil participante também, em busca de soluções, e não como tivemos em circunstâncias anteriores, já num passado bastante remoto, em que o STF, diante de determinada situação, estabelecia ele próprio o que seria o mais correto. Eu considero que está sendo muito benéfico, porque não só nessa decisão, mas toda a sua atuação está sendo voltada para conseguir resolver problemas graves que a gente tem historicamente no Brasil, principalmente porque o povo brasileiro, infelizmente, tem uma característica muito punitivista e nós, defensores dos direitos humanos, lutamos bastante contra isso, mas não é fácil a nossa função aqui como combatentes aí desse punitivismo. Eu quero, a partir de agora, abordar pontos mais específicos, depois dessa avaliação mais geral. Um deles já foi até rapidamente abordado pela doutora Valdirene e diz respeito à política antimanicomial. Qual é a importância da aplicação dessa política? Qual é o significado dela para o resgate dos direitos dessas pessoas que, às vezes, passam anos atrás das grades quando deveriam estar sendo atendidas em regime de liberdade, porque estão doentes? Gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre os passos concretos que têm sido dados nesse campo. É isso mesmo, Guilherme. A sua abordagem no que tange a esse tema, enfocando a questão da saúde de pessoas que estão com transtorno mental e tiveram um ato ilegal, uma contravenção, e que tem que ter uma abordagem adequada, é o que busca a resolução 487 de 2023, trazendo novos paradigmas, que já responde a essa lei de 2001,
que é a lei antimanicomial, que diz justamente que as pessoas que estão hoje com algum tipo de transtorno devem ser atendidas em meio aberto, em diversos serviços, a considerar os diferentes estágios que eles apresentam com relação ao seu quadro. Ainda assim, é possível existir internação para situações de crise, para um tipo de contenção mais específica. Porém, a partir do momento que essas pessoas já estão mais estáveis, com medicação, com acompanhamento, elas podem ter esse acompanhamento em serviço semiaberto, evitando que elas fiquem em situações asilares, isoladas da família, isoladas da toda a comunidade e com muitos estigmas. Isso acontecia com pessoas que tinham transtornos mentais sem ter cometido crimes, nos antigos hospitais psiquiátricos, que a lei de 2021 foi orientando para que esse processo acontecesse de uma outra forma. No entanto, para as pessoas que tivessem cometido algum tipo de crime, isso ainda não tinha sido implantado. Essas pessoas, na sua grande maioria, elas passavam, então, a responder um processo, ao serem consideradas imputáveis, encaminhadas para cumprir uma medida de segurança dentro dos hospitais psiquiátricos que estavam a cargo, e ainda alguns deles estão, da administração penitenciária. Ocorre que esses hospitais de tratamento e custódia a cargo da administração penitenciária eram muito parecidos com as prisões. Ambientes fechados, com grades, com celas, com rotinas extremamente padronizadas, sem convívio com a sociedade, eram ambientes prisionais. Para alguém que está doente, esse é um ambiente que vai agravando aos poucos, inclusive, a sua própria doença. Não é tratamento, né? Por falar em avanço civilizatório, doutor Felipe, a questão do juiz das garantias, a resolução do CNJ deste ano, dá parâmetros para os tribunais providenciarem a instituição desses juízes nos seus âmbitos, não é? Agora, esse é um trabalho, com certeza, um pouco demorado, porque envolve uma série de medidas administrativas. O que importa para nós, nesse momento, é fazer uma avaliação da importância da instituição do juiz das garantias. O que ele significa, de fato, para os direitos humanos, para os direitos das pessoas? Bom, eu considero que as duas questões, né, tanto o juiz de garantia quanto a política antimanicomial, têm em comum o fato de que nós temos uma mudança de postura do Estado brasileiro perante as pessoas que eventualmente possam se ver numa circunstância de uma questão criminal. Não necessariamente vai ser culpado, mas, enfim, respondendo a um processo, preso por qualquer questão que não necessariamente foi uma prisão correta. E, no caso, quando é saúde, né, um tratamento que para de tratar como simplesmente alguém que deve ser marginalizado, né, tratado à margens da sociedade e trancafiado em algum lugar, e passa a observar a pessoa e efetivamente as circunstâncias, as suas características, né? O juiz de garantia, ele é comum em diversos países ditos civilizados, por boa parte daqueles que aqui no Brasil ficam tentando combater esse avanço no nosso poder judiciário. É claro que temos uma dificuldade, vamos enfrentar dificuldades estruturais até conseguir fazer com que isso seja implementado em todo o Brasil. O país no tamanho continental, óbvio que tem questões, né, com uma população enorme, né? Óbvio que tem questões estruturais a serem enfrentadas, mas antes de tudo é necessário uma vontade política e uma vontade do Poder Judiciário de fazer com que isso funcione. Doutora Valdirene, eu peço agora que a senhora nos fale um pouco dos avanços no campo do chamado socioeducativo, o sistema que cuida dos adolescentes em conflito com a lei. Eu peço que a senhora nos dê o quadro, nos mostre que passos foram importantes nesses 12 meses de gestão. Mas vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do compromisso do Conselho Nacional de Justiça com a segurança, com o respeito à cidadania e aos direitos humanos. Os nossos convidados são Valdirene Dalfenbar, coordenadora-geral do programa Fazendo Justiça, e Felipe Mendonça, coordenador do projeto colaborativo Escola de Direito e membro fundador da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Doutora Valdirene, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que a senhora aborde agora. É sobre os avanços registrados no socioeducativo, o sistema que cuida dos jovens, dos adolescentes em conflito com a lei. Por favor. O sistema socioeducativo no Brasil tem, historicamente, um déficit de informações sobre as suas características, sobre quem são esses adolescentes, como são os processos. O ministro Barroso investiu bastante nesse aspecto durante esse primeiro ano de gestão, lançando o Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e Programas Socioeducativos no meio aberto. A gente já tinha o cadastro no meio fechado, que são estabelecimentos, né, para pessoas que cumprem, adolescentes que cumprem essas medidas em meio fechado, mas no meio aberto não. E agora esse cadastro, então, está disponível para que os juízes e juízas possam se orientar, ter as referências e preencher as informações das inspeções que devem ser feitas regularmente para averiguar as condições de cumprimento dessas medidas socioeducativas. Uma outra solução que vem somar com a anterior é a plataforma socioeducativa. A plataforma socioeducativa pretende acompanhar os processos judiciais, inicialmente da execução das medidas socioeducativas, mas depois, numa próxima fase, também na fase de conhecimento desses procedimentos. Então, Felipe, além de falar de medidas concretas, como todas essas citadas pela doutora Valdirene, acho importante a gente abordar a forma como elas são construídas. No caso do Plano Pena Justa, por exemplo, o CNJ organizou uma consulta pública e ouviu mais de 6 mil pessoas, se não me engano, 6.500 pessoas. O senhor que é uma pessoa que milita nessa área, como uma pessoa que representa a sociedade civil nesses casos, como é que o senhor avalia essa postura do CNJ? Por favor. Bom, a postura do CNJ e principalmente essa presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, ela é marcada por esse combate à marginalização, por essa busca para a melhoria do sistema prisional, e trazer a sociedade civil para debater é de extrema importância. Primeiro porque tem questões que não adianta nós debatermos só dentro da academia, né? Eu como professor de Direito, doutora Valdirene também, né? E ainda que a gente busque lutar também dentro dos espaços públicos que temos disponíveis, mas algumas coisas não basta, é necessário levar para a população e fazer com que a população compreenda. E, dentre elas, o fato de que quanto mais você marginalizar, quanto mais você tirar tudo que uma pessoa que eventualmente cometa algum ato, né, criminal, cometa algum crime, quanto mais você tirar tudo dela, mais ela não vai ter nada a perder e vai tender a não ter por que ser alguém que siga as regras da sociedade. Então, a criminalidade no Brasil, ela precisa ser discutida com a população, porque nós precisamos que a população compreenda o porquê que nós lutamos para que esses estabelecimentos tenham condições dignas, para que o Estado invista no sistema prisional, para que os jovens, principalmente, não sejam marginalizados, porque toda a criminalidade é decorrente exatamente dessa marginalização. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Valdirene Dalfenbar, coordenadora-geral do programa Fazendo Justiça, e também de Felipe Mendonça, coordenador do projeto colaborativo Escola de Direito
e ainda membro fundador da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Obrigado mais uma vez. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Já está funcionando no Tribunal de Justiça do Paraná a Central de Garantias Especializada. O setor vai colocar em prática o chamado juiz de garantias, que deve atuar apenas na fase do inquérito policial. O Conselho Nacional de Justiça abriu consulta pública sobre os parâmetros de quantificação de danos ambientais decorrentes de desmatamentos, degradação e incêndios. As contribuições serão recebidas até o dia 19 de dezembro. Qualquer órgão público, entidade privada e da sociedade civil pode se manifestar sobre os impactos da devastação na biodiversidade brasileira, nos povos originários e comunidades atingidas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já está utilizando a inteligência artificial para analisar os processos recursais da Justiça de segundo grau, em cumprimento a mais uma ação do Programa de Transformação Digital. A ferramenta identifica os precedentes vinculantes, que são as teses firmadas pelos tribunais superiores, e também o chamado sobrestamento dos autos eletrônicos, quando um processo é temporariamente suspenso por força de decisão judicial. A medida visa agilizar os processos que tramitam na segunda instância. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Começamos os destaques dessa semana com um marco muito importante para o judiciário brasileiro. A entrega do selo Linguagem Simples aos tribunais que colocaram em prática essa ideia de usar palavras mais simples em decisões e comunicações. Entre as 750 iniciativas inscritas, 49 foram premiadas com o selo. A iniciativa de reconhecer os tribunais que aderiram a esse novo modo de se comunicar marcou uma nova fase da justiça, que prioriza a linguagem simples, direta e acessível para todos os cidadãos. Praticidade sem burocracia. Agora está muito fácil tirar a segunda via de alguns documentos e você nem precisa sair de casa. Dá para fazer a solicitação da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito pelo site registrocivil.org.br. É só seguir todas as etapas para emitir o documento. Lembrando que o valor cobrado pela emissão dos documentos é tabelado pelas Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça Estaduais. Aconteceu em todo o país a segunda edição do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, que foi criado pelo CNJ para garantir que os processos seletivos para a magistratura valorizem a vocação para a carreira, o raciocínio e a resolução de problemas. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou a prova, que é organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e contou com mais de 30 mil inscritos. Para saber mais informações sobre o Judiciário e entender sobre os seus direitos, acompanhe o CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp. Até semana que vem. Agora é hora do quadro Por Dentro do CNJ. A Semana Nacional da Conciliação é um esforço institucional coletivo. O que nós queremos é que, naquela semana, todos os tribunais façam a semana própria de conciliação e isso chame a atenção para a cultura da conciliação. Isso chame a atenção da mídia, chame a atenção dos jurisdicionados, inclusive dos juízes que fazem um esforço concentrado para fazer. E assim, é uma mobilização em que a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, a Justiça Federal fazem as semanas e façam essas audiências de conciliação. A conciliação é a maneira mais fácil e mais curta de se solucionar um conflito, porque as partes elas se compõem e elas saem satisfeitas, porque um dá, o outro recebe, mas um não dá tanto, o outro não recebe tanto, mas há uma satisfação final e o processo acaba ali. Ele não se perpetua, não há recursos. Às vezes, a pessoa só quer ir lá e desabafar. Ela só quer dizer que ela foi ao banco, que o gerente a tratou mal, que o porteiro tratou mal, que ela não tinha o dinheiro todo para pagar, mas ela tinha aquele tanto. Ela quer desabafar e a conciliação faz isso, faz com que ela possa conversar e ser ouvida. Então, quando você coloca essa pessoa numa sala de conciliação, em que o conciliador escuta a parte,
a outra parte também é ouvida. E se chega numa composição, a satisfação é muito grande. Porque nós temos que lembrar que todas as faculdades, até pouco tempo atrás, só ensinavam a cultura do litígio. Você aprende a entrar com uma ação, você aprende a defender, a contestar essa ação, você aprende a fazer uma audiência brigando, você aprende a recorrer. Tudo isso é da cultura do litígio. Não havia, como ainda acho que há muitos lugares que não há ainda, essa cultura da conciliação, da autocomposição. E hoje em dia até o poder público pode conciliar. Acabou de sair uma lei onde já havia, mas agora está mais ampla em que há a possibilidade dessa conciliação, inclusive com o poder público. Na conciliação hoje em dia, o Código de Processo Civil determina que seja feita uma conciliação. Então assim, e você pode, e quem está num processo pode a qualquer tempo pedir para ser feita uma audiência de conciliação. O Prêmio Conselheiro Legal é um instrumento de premiação de atividades de tribunais que demonstrem uma inovação ou uma grande quantidade de conciliação. É um reconhecimento do CNJ ao trabalho do tribunal, aqui que se esforçou. Você tem que deslocar funcionários, tem que deslocar juiz e dar um trabalho para fazer às vezes um projeto, uma boa prática, dá trabalho. Lógico que dá, você tira todo mundo do conforto. Né? Eles saem da zona de conforto para fazer um trabalho bacana e a consequência disso é a premiação. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, aqui na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.